Fala galera, beleza? Meu nome é Jonathan, professor de Geografia do canal Geografia Ensinar e Aprender. Hoje nós falaremos sobre a economia da América do Sul, sobre os países que não fazem parte do Mercosul, os principais países que não fazem parte do Mercosul. Então vamos lá, né? Começar com a Colômbia, tentar ser bem objetivo, falar coisas essenciais aí sobre esses países, sobre a economia deles, né? Então, para falar sobre a Colômbia, né, eu acho muito interessante sugerir para vocês assistir uma determinada série, né? Uma série que tem no Netflix com 60 episódios, é uma novela, na verdade, né, que foi convertida em série aí pelo Netflix, e que ela conta a história de Simão Bolívar, né? Você concordando ou não com Simão Bolívar e com o que ele fez, a ideia é mostrar a história de quem libertou a América da monarquia, né? Se ele implementou atos autoritários durante o governo, a gestão dele durante aquele período, complicado período do mundo, né? Vamos dizer, durante os anos 1800 ali, né? Isso aí eu deixo para vocês julgarem, mas é muito bacana entender como aconteceu aí a independência da Venezuela, a independência da Colômbia, Peru, né, Bolívia, né, que leva o nome dele, por exemplo, como homenagem, e grande parte dessa história se desenrola dentro da Colômbia. Tá? Então, durante muito tempo, a Colômbia era um dos principais países aí da América do Sul, não que não seja mais, né? É um país extremamente populoso, tem mais de 70 milhões de habitantes já, e tem uma economia bastante diversificada no setor produtivo: têxteis, alimentos, petróleo, roupas, calçados, bebidas, produtos químicos, cimento, ouro, carvão e esmeraldas. Tá? Mas não é assim como o Brasil, um país que tem uma potência industrial, né? Então é um país que depende bastante do rural, da extração mineral, né? Mais até do que a gente, tá? Porque a gente tem uma grande produção do agronegócio, mas a gente tem, em termos de volume, né, a produção industrial gigantesca aqui no Brasil. O mercado interno é muito bem abastecido por produtos nacionais, apesar de, claro, ter muitos produtos importados. A Colômbia, ela teve uma história muito complicada envolvendo aí a questão das guerrilhas, né? Então, da FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, ao longo da história da Colômbia aí. Mas a sede da FARC, a sede de grande parte dos problemas, que vamos dizer assim, ligados ao narcotráfico, sempre foi Medellín. É outra cidade que está no alto da cordilheira ali também. E Medellín, durante os anos 80, durante os anos 90, era exemplo péssimo para o mundo, né? Ela saiu do título dos anos 90 de cidade mais violenta do planeta, né? Em função, por exemplo, do Pablo Escobar, um dos maiores narcotraficantes que o mundo já viu, né? E hoje é uma cidade bastante pacificada, uma cidade bastante moderna, uma cidade que, apesar de ainda ter, né, bastante desigualdade social, tenta melhorar bastante a qualidade de vida dos seus habitantes. Tá? Então a Colômbia, ela tem bastante desse vínculo na sua história ligado ao narcotráfico, principalmente da década de 50, 60 até os dias de hoje, porque o consumo de cocaína, o consumo de drogas, né, no planeta, ele só cresce. Os Estados Unidos é um grande consumidor, por exemplo, dessas drogas, e mesmo que você prenda todos os atuais traficantes da Colômbia, né, de algum jeito essa droga vai chegar nos Estados Unidos, e certamente tem americanos, estadunidenses envolvidos com o transporte, com o deslocamento, como você consegue ver em diversas outras séries que o Netflix, por exemplo, tem, que é o Narcos, né, cara? Tem um monte de provas ali de que o grande mercado consumidor é aquele país mais rico que está próximo, né? Que no caso é os Estados Unidos. Né? O Brasil também não é produtor de folha de coca, então toda a cocaína que é consumida no Brasil, ela é produzida, provavelmente, grande parte, na Colômbia. Tá? Então é um país com muita desigualdade, isso é uma grande semelhança com o território brasileiro, e tem grandes paisagens lindíssimas, né? Como o nosso país também tem, certo? Quero mostrar que a Colômbia também tem isso. Então muita gente conhece Cartagena, muita gente vai, quando vai à Colômbia, quer conhecer Cartagena. É um país grande, tá? Não é uma viagemzinha rápida que você consegue conhecer o país todo. A Colômbia não é o Uruguai, né, que você consegue em 3, 4 dias dar uma passeada pelo país, todos os principais lugares que o país tem para oferecer. Cartagena fica bem mais para o norte do país, bem distante de Bogotá, bem distante de outras cidades importantes do país. Tá? Então Cartagena é uma cidade histórica. A série do Bolívar ali mostra ela como um ponto estratégico, né, de controle por parte dos libertadores da América para conseguir evitar a entrada
dos monarquistas novamente no seu território. É muito interessante a história de Cartagena, aí, uma das cidades mais antigas da América do Sul, tá? Uma cidade repleta de paisagens que lembram obviamente a Espanha, que arquitetonicamente foi quem influenciou fortemente toda a América do Sul, com exceção do Brasil, né? Vou falar agora sobre a Venezuela, para não se alongar muito. A Venezuela é um país extremamente grande, né? Tem uma população bastante elevada. A população da Venezuela hoje, né? Acho que eu tenho alguma informação aqui, né? A população hoje é de 31 milhões de habitantes na Venezuela, então não é pequeno, cabe vários paraguaios, uruguais ali. A população da Argentina, por exemplo, é 44, né? Então não é um país pequeno, é uma economia grande, né? E que depende muito de petróleo, né? Historicamente depende muito de petróleo, e a partir dos anos 2000 eles começam a mostrar para o mundo que eles têm a maior reserva de petróleos do planeta. Então pensa, como a gente não imagina tão cedo acabar com a importância do petróleo, a gente está tentando substituí-lo em várias situações, mas o petróleo durante muito tempo ainda será importante para a economia de qualquer país que o tenha, certo? E a Venezuela tem muito, né? Então a Venezuela começa a ter um monte de gente saltando os olhos ali para ver o que está acontecendo nela, principalmente a partir dos anos 2000. E o Hugo Chávez, né, é um personagem bastante controverso, né? Ele assumiu o governo do país, foi eleito presidente em 1999 e de lá até a sua morte em 2013, ele conseguiu fazer uma Venezuela, né, atingir um ápice econômico gigantesco, né, vendendo muito petróleo num momento que tinha guerra no Iraque, por exemplo, e o petróleo estava extremamente caro. Ele ganhou muito dinheiro, o país dele cresceu muito economicamente, né? Aí quando ele morreu em 2013, a guerra do Iraque tinha acabado em 2012. Aí o preço do petróleo começou a cair e aí começou a decadência da economia venezuelana, tá? Como eles se tornaram um país extremamente dependente do petróleo, quando o preço do petróleo reduziu muito severamente, porque durante o ápice da guerra do Iraque, a gente chegou a quase $200 o preço do barril, né? E hoje a gente trabalha na faixa de 50, 60 dólares, faz tempo agora que eu não olho, mas é menos de 1/3 do valor que chegou a bater. Então, com um custo elevado de produção, que é o caso da Venezuela, né? Nem todo mundo tem um petróleo fácil de ser extraído. A Venezuela tem um petróleo muito grosso e grande parte retirada de áreas oceânicas, né? O que é bem mais caro de fazer essa extração do que se tu pegar no meio de um deserto, perfurar, bota uma bombinha lá, ela puxa o óleo para cima, já vai para um duto. Na Venezuela é bem caro produzir petróleo, então eles estão com fortes condições, fortes problemas, né, para produzir o petróleo deles. Está com baixa margem de lucro e com um grande boicote econômico aí, liderado pelos Estados Unidos com relação aos produtos venezuelanos, incluindo o petróleo, tá? Então hoje o petróleo venezuelano ele é vendido grande parte para a Índia. Então eles poderiam estar vendendo aí para países próximos, mas estão vendendo para a Índia, porque muitos países não querem ter problemas com os Estados Unidos e daí eles acabam ficando fortemente isolados, tá? Isso acaba prejudicando bastante a economia venezuelana. Aqui eu botei algumas imagens, né? A censura é livre, né? Então algumas coisas bastante criticadas enquanto ele era vivo e presidente do país, né? Que a gente vê em vários lugares do mundo, né? E eu não suporto a ditadura imperialista, né? Então ele, por diversos momentos, parecia que ele estava vivenciando a América do Sul de 1820. Tá? Onde que a gente estava tentando se libertar do imperialismo espanhol e tal, então ele assumiu uma parte da história do Bolívar para ele, só que em 2000 e pouco, né, cara? Então o contexto econômico, o contexto de globalização, ele é muito diferente do que existia em 1800 e pouco. Em 1800 e pouco você conquistava a liberdade de um lugar, saía dali, 2 anos depois já perdia. Você levava meio ano para se deslocar, você já perdia o território que você tinha conquistado. Por isso que vale a pena estudar e ler a história do Simão Bolívar, porque dá para entender um pouco do que o Hugo Chávez falava. Alguma coisa tem razão, outra coisa não tem, né? Então a Venezuela hoje está com fortes migrações. Várias vezes eu coloco a imagem do Hugo Chávez, mas hoje o presidente é o Nicolás Maduro, desde que o Hugo Chávez morreu, e também vem se mantendo no poder de forma não muito democrática, tá? Então, por que não muito democrática? Porque apesar de parecer que o país funciona, né, o Congresso ele não decide nada sobre o país. Então é uma ditadura a partir do momento que o presidente sozinho toma as decisões e quem cerca ele, né? Então o Hugo Chávez já fazia isso, só que a economia do país estava bem, então ninguém dava bola. Como a economia agora está mal, aí é muito mais fácil tentar derrubar o presidente, e é o que desde então estão tentando fazer.
né? A gente tem vários problemas com embaixadas no mundo aí relacionados à atual Venezuela, né? E antes, quando tinha o Hugo Chávez lá e a economia estava boa, todo mundo queria parceria com a Venezuela. Entende como é que as coisas funcionam? Quando a economia está mal, é muito mais fácil ter um impeachment ou ter um golpe do que quando a economia está bem. Né? Aqui a gente tem eu lembro que eu tirei essa foto da TV, os dados já estão bem maiores, a gente tem mais de 2, 3 milhões de venezuelanos que saíram da Venezuela desde que a crise atingiu seu ápice ali em 2017, 2018, né? Relacionados aí ao preço do barril baixo e os problemas internos da Venezuela muito grandes. Fala um pouco do Chile. O Chile é um país pequeno, né? A população é pequena, né? Tamanho do estado do Paraná, um pouco maior, né? Então um pouco mais de 10 milhões de habitantes, tem 14, 15 se eu não me engano. E o seu litoral é muito frio, então o litoral deles, né, vai ter que ter hotéis que aqueçam água, se quiser ter uma praia. Isso aqui é um hotel, né, que faz esse tipo de trabalho. Imagina, você vai para a praia num hotel de frente para o mar, só que a água lá é muito gelada, então você pega a água do mar, bombeia para cá, aquece e quem está no hotel fica bem feliz. É um país que é muito ligado ao turismo, é muito ligado à produção mineral de cobre, tá? De cobre. Cobre é muito importante, tudo que a gente tem de eletrônico praticamente utiliza cobre. O vinho deles é extremamente valorizado no mercado internacional, é uma bebida muito consumida dentro do país também. Eles tomam vinho até em caixinha, tipo que a gente usa para leite, sabe? Eles usam no dia a dia deles para tomar aquilo como suco, né? Eles têm um vinho com menor teor alcoólico lá que eles ficam tomando, até criança toma, tá? Então, não que no Brasil não aconteça isso com crianças também, mas enfim, tá errado. Né? Aqui o litoral deles, muito bonito, com a cordilheira sempre ao fundo, então um país extremamente bacana para você visitar. Tem o deserto do Atacama representado na foto aqui também. E é isso que eu vou falar hoje do Chile. Bolívia, né? Bolívia tem um histórico grande de produção de prata, né? Tem um histórico hoje de produção de gás natural, que é a imagem que eu tenho aqui no meio, né? Tem a foto ainda do Evo Morales. A gente sabe que o Evo Morales não é mais presidente da Bolívia, né? Ele tem uma história bem complicada com a eleição dele, com a manutenção dele como presidente da República, né? Eu acredito que ele teve algumas atitudes um pouco fora do comum que podem ser consideradas golpistas, mas a saída dele do poder também me parece golpe, né? Então isso é muito comum na América do Sul, essa instabilidade política, né? O Brasil, desde que acabou a ditadura em 85, né, a gente teve 2 impeachments no período de 30 anos. Tá? Então é uma coisa bem complicada. E a Bolívia também é complicado governar a Bolívia. Ele entrou no poder representando o primeiro indígena da América do Sul que conseguiu ser presidente, porque a Bolívia passou por governos extremamente liberais que queriam privatizar até a água do país. Você pode pesquisar, né? Queriam privatizar a água do país, ou seja, hoje quando você paga uma conta do Samai, Kazan, não sei como é que é o nome na sua cidade, do sistema que oferece água na tua torneira, você está pagando pelo transporte e pelo tratamento que essa água recebe, certo? Imagina se você tivesse que pagar pela água. Você paga pela água quando você compra uma garrafinha d'água. E uma garrafa de meio litro de água mineral, ela custa mais do que 1000 litros do que entra na tua caixa d'água, certo? Por quê? Porque quando tu compra a garrafinha d'água, tu está pagando pela água. E quando tu paga a tua conta de água da tua casa, tu está pagando o transporte e a logística, né? A logística do transporte da água até a tua casa e o tratamento. Lá eles queriam transformar a água em um produto comercializável para tudo. E provavelmente uma conta d'água que, sei lá, seria 50, 100 reais, iria poder chegar a 400, 500. Ninguém sabe qual o limite que isso poderia acontecer. Então a Bolívia, ela teve lá seus motivos para abominar, né, algumas políticas que aconteceram lá durante anos passados. Peru, um país bastante populoso também, né? É um país que tem grande parte da sua população na capital Lima. Olha que lindo isso, né, cara? Isso aqui é o Oceano Pacífico, aqui uma autoestrada e a cidade gigantesca, lá quase 10 milhões de pessoas nessa cidade, né, na grande Lima, né? Bem pertinho do mar aqui, mas é uma cidade que praticamente não chove. Pensa, os caras estão perto do mar, né? Só que esse mar aqui, apesar de ser um dia de céu nublado, né, não tem uma grande precipitação em cima da cidade de Lima, no Peru. Tá? Então a corrente de Humboldt ali atrapalha bastante a evaporação. Isso prejudica bastante essa cidade, que quem for pobre na cidade de Lima está ferrado.
Imagina que uma favela no Brasil, pelo menos tem água ali, o cara coleta água da chuva, o cara coleta água do morro, ou o cara tem, de alguma forma precária, água tratada chegando até a favela, né? Pode ter gato ali, pode ter essas coisas assim ilegais, mas o cara acaba tendo água, certo? E lá em Lima, no Peru, não. A água é um elemento extremamente caro, né? Tomar banho todos os dias é artigo de luxo em lugares desérticos, como é o caso de Lima. O clima de Lima é um clima desértico. Os rios que tem na cidade de Lima são de água que derrete da Cordilheira dos Andes e, portanto, os rios são de origem glacial ou nival, neve, né? Que vão correr pela cidade. Então é bem complicado ser pobre no mundo inteiro, mas em lugares secos é mais aí, né? Uma coisa que eu quero falar aqui, só para finalizar a aula sobre a América do Sul, é sobre o posicionamento ideológico da América do Sul, né? Eu achei essa postagem num site da internet aí e, de fato, ela corresponde à ideologia que a gente vê nos presidentes. Em alguns momentos a gente acaba falando ali, governo assim, assado. Eu tento não interferir tanto na opinião que você pode formar aí depois, né? Mas mostrar o posicionamento ideológico da América do Sul nos últimos anos é interessante, como a gente dá uma guinada para a extrema esquerda, extrema direita, né, com certa facilidade. Em 1999, a América do Sul era bastante azul, né? Tinha alguns países mais à extrema, na direita, né, que era Bolívia, Paraguai, Peru e Colômbia, né? O Hugo Chávez tinha sido eleito na Venezuela, então era o único governo, vamos dizer assim, de esquerda, tá? O Uruguai era centro, Chile era centro. Em 2005 estava quase tudo vermelho, não era considerado extrema esquerda, o governo do Lula, o governo da Kirchner, dos Kirchner, por exemplo, né? Muita gente diz, os caras eram comunistas. Bom, nossos países continuam capitalistas, né? Nossos países continuam tendo que ter políticas para tentar reduzir a desigualdade, porque ela ainda existe, tá? Mas a gente tem uma ideologia de esquerda, sim, em 2005, representada e bem extremada na Venezuela. Entra como um governo de esquerda e se transforma radicalmente já em 2005 em um governo de extrema esquerda. E a Colômbia de extrema direita, o Paraguai, vocês vão ver sempre ele azul, tá? Exceto agora, ó, lembra que eu falei, se você assistir a aula sobre o Mercosul, que é uma aula antes dessa postada no canal aqui, né? Você vai ver que o Paraguai teve um presidente na sua história que foi eleito da esquerda. E ele sofreu impeachment. Não teve nenhum impeachment na história do Paraguai, teve ditadura, teve tudo, e todo mundo foi do mesmo partido, né? Quando o outro partido se elegeu um presidente, o cara sofreu impeachment. Estranho, né? Então Bolívia foi para uma extrema esquerda, quando o Evo Morales muda o nome do país para conseguir se manter no poder, fizeram um monte de cambalacho aí, né, para conseguir se manter no poder, principalmente aqui e aqui. O governo do Mujica, ele é considerado de extrema esquerda porque ele é extremamente voltado para direitos sociais e redução da desigualdade. Mas o Uruguai, se você for lá visitar, você vai ver que ele não é um país comunista, tá? Então o Chile foi para a direita, a Colômbia foi para a direita, mas em 2011 o cenário era esse, tá? Em 2014, né, era muito parecido, ó, derrubaram o Fernando Lugo, né, que foi o único presidente de esquerda do Paraguai, e já ficou azulzinho o Paraguai de volta. Tá? Se você olhar os últimos 100 anos do Paraguai, sempre foi azul, tá? Apesar da cor do partido colorado que está no poder lá do Paraguai ser vermelha, tá? Então o partido é colorado, mas o partido é de direita. E a Colômbia permanece um pouco mais à direita. Em 2018 a gente teve eleição no Brasil, na Argentina, né, que levou, né, os nossos países para a direita. Tá? O Chile se manteve, o Peru foi para a direita novamente e ficaram poucos países na esquerda, certo? É só mais para mostrar, né? Não é para julgar se é a esquerda ou se é a direita, quem está mais certo, né? Isso aí eu deixo para vocês tomarem a decisão sozinhos. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Se inscreve no canal, curte caso você tenha gostado para valer. Até a próxima!